Retornamos, caríssimos estudantes, retornamos, caríssimos professores, agora para fazer a nossa revisão. Então, bora dar uma olhada no que a gente viu nessa aula sobre o que nós falamos, prof. Você lembra? Você lembra, caríssimo estudante? Foi logo agora há pouco. Nós falamos aí das nossas capacidades físicas, mas dentro do quê? Dentro da ginástica de condicionamento, não foi mesmo? Então, dá uma olhada aí no nosso slide. Olha lá o que a gente viu aí nessa aula de número 16. Olha lá o que tem na aula. Aula de número 16.2, nós falamos aí sobre a ginástica de condicionamento na cultura corporal de movimento, certo? O que nós vimos, profires? Nós falamos aí sobre o conceito e os tipos de ginásticas, certo? Então eu já sei que a ginástica ela é um conjunto sistematizado de quê? De movimentos corporais que aprimora as minhas capacidades físicas. Eu também falei para vocês aí que temos a ginástica competitiva, a ginástica de condicionamento físico, a ginástica fisioterápica e a ginástica de condicionamento corporal. A gente viu aí sobre a ginástica funcional e o treinamento funcional aplicado aí no meu dia a dia, certo? Falei com vocês aí sobre a finalidade desse treinamento funcional. Para que ele existe, prof? Ele existe para aprimorar as capacidades físicas, para ajudar aí a fortalecer a região do meu core, para ter eficiência neuromuscular, certo? Falei ainda com vocês a respeito de que locais que eu posso estar executando essas práticas. E aí a gente tem os mais diversos locais, né? Como, por exemplo, as praças, as quadras, os campos, as academias, as praias, os espaços abertos, esses são os mais legais, né? E também nas aulas de educação física, né? Dá aquela aprimorada aí nas aulas de educação física também. Falei com vocês sobre as habilidades biomotoras do treinamento funcional. E aí eu falei dessas capacidades físicas, né? Do equilíbrio, da força, da resistência, da coordenação, da velocidade, da flexibilidade, que são trabalhados aí em exercícios. Falei da importância de ter um corpo bem alinhado, né, na execução desses movimentos. Isso vai causar menos estresse na execução, eu vou conseguir sustentar por maior tempo também a execução desses movimentos. Falei para vocês ainda sobre a junção de algumas capacidades, como se eu juntar aqui, olha, a força e a resistência, eu vou ter uma resistência muscular, né? Um trabalho de força concentrado aí. Eu vou juntar agora velocidade e coordenação e eu vou ter um trabalho de agilidade. Tá vendo como é interessante? E se eu juntar, prof, uma velocidade com a força, né? Eu vou ter mais potência na execução desses movimentos, certo? Muito bem. O que mais que eu falei com vocês? Sobre como que é realizado esse treinamento funcional. Então, eu tenho uma base de movimento, onde eu tenho uma preparação, eu tenho na sequência a mobilidade e a estabilidade aí desses exercícios, desses movimentos. Depois, na sequência, eu tenho um movimento mais avançado, onde eu trabalho uma progressão, né? E a força e a resistência, ou seja, eu estou evoluindo aí nesses movimentos, né? Eu me preparei lá no início, depois eu vou progredindo, eu vou avançando nesse treinamento. E por último, eu tenho agora a transferência de movimento, onde eu tenho o ápice aí da minha aptidão física, ou o melhoramento da minha aptidão física. E eu tenho a presença da performance e da eficiência desses movimentos e consigo fazer aí diversas adaptações positivas. Então, gente, seguinte, treinamento funcional, vou utilizar aí com as atividades do meu dia a dia, a ginástica de um modo geral, eu posso me utilizar dos benefícios dela sem problema algum, né? Eu tenho que observar e, de preferência, né, ter orientação de um profissional de educação física no direcionamento aí desses treinamentos, desses exercícios, porque ele vai observar a minha individualidade biológica, vai olhar também a especificidade desse treino, né? Quais são, da onde eu vou começar e para onde eu quero chegar, então é importante a gente observar tudo isso. Revisão feita, agora é a hora da gente verificar aí os nossos conhecimentos, né? Verificar se vocês conseguiram
captar bastante informação, conseguiram compreender bem aí a nossa aula. E agora a gente vai girar aí a vinheta e na sequência eu tenho a correção dos exercícios. Tchau, tchau! Muito bem, retornamos agora para a gente resolver aí esses exercícios. Bora ver se você conseguiu compreender bem? Então, dá uma olhada nessa primeira questão. Leia comigo. Olha lá o que diz a primeira questão. A ginástica, aqui nós estamos. A ginástica de condicionamento pode ser praticada individualmente ou em grupo, utilizando-se de diferentes aparelhos e técnicas. Então, isso aqui é só um reforço do que a gente viu na aula, né? Então, eu consigo realizar a prática das ginásticas, né? Ou ginástica de condicionamento, sozinho, sozinha, ou se eu fizer em grupo, melhor ainda, né? Dá aquele gás, dá aquela energia, aquela motivação, né? Para continuar realizando. E aí eu posso me utilizar aí de diferentes tipos de aparelhos, de diferentes técnicas, né? E posso utilizar também somente o meu corpo nessas práticas, né? O que a questão tem como comando aqui? O que ela pede? Há diversos benefícios da prática da ginástica de condicionamento. Agora você vai assinalar a opção correta. A gente está falando de quê? De diversos benefícios, tá? Então, bora ver. Letra A. Melhora a concentração e memória. Letra B. Fortalecimento dos músculos e aumento da resistência física. Letra C. Desenvolvimento da criatividade e da expressão artística. Letra D. Redução do estresse e ansiedade. E letra E. Estimulação do equilíbrio e coordenação motora. A gente viu na aula, basicamente, os benefícios relacionados aí à prática da ginástica de fortalecimento. E aí, vamos ver, você conseguiu me encontrar qual se refere aí à ginástica de condicionamento? A gente está falando muito de trabalho de força. Dentre essas alternativas aqui, qual que se encaixa? Claro que é a letra B, né? Então, a gente está falando aqui de fortalecer, fortalecimento dos músculos e aumento dessa resistência física. Então, basicamente, a ginástica de condicionamento ela vai utilizar-se muito disso, tá? Então, essa é a base dela. Vamos para a segunda questão, então? Vem comigo. Questão de número 2. As meninas vão ler junto comigo aqui no 3, hein? 1, 2, 3. A ginástica de condicionamento pode ser praticada por pessoas de todas as idades, adaptando-se os exercícios às necessidades individuais. Ponto. Então, mais uma afirmativa aqui muito boa, que essa ginástica de condicionamento ela pode ser praticada por todas as pessoas, por todas as idades. O que eu tenho que levar em consideração aqui é a adaptação. E aí, quando eu falo adaptação, eu não estou falando somente de pessoas que não tenham nenhum tipo de limitação física, mas também entram as pessoas que têm algum tipo de limitação física, que têm algum tipo de deficiência, né? Pensar nesse indivíduo de uma forma ampla e colocar em prática aí as possibilidades dessas adaptações, desses movimentos. E aí, o que pede a questão? O que ela traz? Entre os princípios fundamentais da ginástica de condicionamento está... Então, estou falando aqui dos princípios fundamentais da ginástica de condicionamento. Assinale a alternativa correta. Tá. Será que está relacionada aí a velocidade, a agilidade e a explosão muscular? B. Tá, basicamente entre os princípios dessa ginástica de condicionamento eu tenho um trabalho de ritmo, de fluidez e expressão corporal. Letra C. Trabalho de equilíbrio, coordenação e precisão. Letra D. Força, flexibilidade e resistência. E letra E. Concentração, controle e respiração. Prof, me parece que todas estão corretas, mas tem uma que ela está mais potencializada na resposta.
né? Já que a gente está falando aqui de ginástica de condicionamento. E a ginástica de condicionamento está literalmente ligada aí às capacidades físicas. Então, só por essa deixa, né, que eu apresentei para vocês, a resposta correta é letra D. Força, flexibilidade e resistência, tá? Então, nesses princípios fundamentais, eu me utilizo aí dessas capacidades físicas, força, flexibilidade e resistência aí, certo? Muito bem. Vamos para a questão número 3, então? Olha lá. Agora são os meninos que vão ler aqui comigo. O treinamento funcional pode ser realizado tanto em academias quanto ao ar livre. Verdade, né, gente? Aí o que que pede? O que que traz aqui na questão? O treinamento funcional pode ser adaptado para pessoas de diferentes níveis de condicionamento físico. Assinale a principal característica do treinamento funcional. A gente já até se adiantou um pouquinho nas questões anteriores, né? E aí, quando eu falo aí de característica desse treinamento funcional, o que que eu levo em consideração? Letra A. Utilização de equipamentos sofisticados. Será que é mesmo? Letra B. Foco exclusivo no ganho de massa muscular. Letra C. Realização de exercícios repetitivos. Letra D. ênfase na competição esportiva. E letra E. Adaptação às necessidades individuais. E aí, quando eu falo aí, de novo, o treinamento funcional pode ser adaptado para diferentes níveis de condicionamento físico. E aí eu quero saber a característica, só por essa expressão lá no início, claro que só pode ser a letra E, né, gente? A gente está falando de adaptação às necessidades individuais. E aí eu não estou falando de nenhum tipo de deficiência ou coisa do tipo. Estou falando só da adaptação para a minha necessidade. O que eu necessito, o que eu posso fazer frente a esses exercícios. A minha carga vai ser X, a sua vai ser XX, a minha repetição vai ser uma, a sua vai ser 2 vezes a minha. Entendeu? Então são essas adaptações que o profissional ele vai fazer específico aí para cada indivíduo. Correto? Muito bem. Vamos para a última questão, então, a de número 4. E aí todos vocês leem comigo esse trecho aqui agora. 1, 2, 3. Bora lá. O treinamento funcional pode ser adaptado para pessoas de diferentes níveis de condicionamento físico. Prof, você leu isso anteriormente? Sim. Aí o que que pede a questão? O treinamento funcional ele envolve o uso de diferentes tipos de equipamentos. Que equipamentos são esses? Bolas, elásticos e pesos, né? E tem tantos outros. O que a questão quer? Assinale a opção onde é possível praticar o treinamento funcional. Então eu falei de adaptação, eu falei de materiais que são utilizados, mas o que eu quero mesmo saber é onde eu posso praticar esse treinamento funcional. Eu vou começar agora, prof, a realizar esse treinamento porque eu fiquei empolgado, eu quero investir mais em mim, né? Quero buscar saúde, quero mais qualidade de vida, vou incentivar o pessoal de casa, daqui da escola, os professores. E aí, aonde é que eu posso fazer, prof? Será que é apenas nas academias? Letra A. Somente em parques públicos? Letra B. Tanto em academias quanto ao ar livre? Letra C. Exclusivamente em estúdios especializados? Letra D. Ou apenas em casa? Letra E. Isso aqui é óbvio, né, gente? A gente falou dessa praticidade de se realizar aí o treinamento funcional. Então, tanto em academias quanto no ar livre, a gente pode fazer. Tanto nas quadras, nas praças, né? Local fechado, local aberto. Então, tem essa facilidade aí para se fazer. E aí, para complementar nessas nossas questões, vocês gostaram dessas nossas questões? Vem aqui comigo um pouquinho. Vocês viram aí que a gente abordou
diversos pontos, né, do treinamento aí. A gente observou muito bem a questão das capacidades físicas que vão estar sendo melhoradas, que vão estar sendo executadas. Falei com vocês aí ao longo dessa aula de observar a questão da postura, de manter o abdômen contraído na realização de determinados exercícios, de um todo, né? Quando você contrai, você concentra essa força e consegue ter uma potência maior na realização desses movimentos. E aí, para reforçar esses conhecimentos, eu trago para você aqui um material, né, que vocês poderão ler, que vocês poderão aí dar uma lida com mais carinho, com atenção, que é a leitura de um artigo, né, que fala o treinamento funcional, né? Para quem, né? Para quê e para quem? Será que ele é para mim, prof? Será que ela é o prof que está aí? Será que é para a professora Iris? Será que ela pode fazer? Será que não pode? A gente já viu isso na aula, né? Mas para reforçar, eu trago aqui esse material e eu gostaria muito que você aí no seu tempo livre, no seu momento aí de leituras, né, você desse uma lida, uma observada, marcasse aí aquilo que é interessante, reforçasse aí os conhecimentos, né, que nós tivemos aí nessa aula. Tem muita coisa para ser falada, tem muita coisa para ser aprendida, né? Mas vai depender de mim. Quando eu falo de mim, eu estou falando de mim, de você, né, que está aí do outro lado. Buscar mais conhecimentos, explorar mais esses conhecimentos, certo? E aí, agora eu deixo para você a mensagem dessa aula. E qual é a mensagem? Vou pedir para o meu diretor abrir para você ler junto comigo, ok? E o que que diz essa mensagem aí? Pode abrir para mim, diretor, essa imagem? Isso, obrigada. Encarem os desafios como oportunidades de aprendizado e não desanimem diante das dificuldades. Acreditem em suas capacidades e estejam sempre dispostos a se superar. Então, desafio tem para todo mundo, né, gente? A gente sabe, mas a gente tem que estar aberto aí para essas oportunidades. As oportunidades, eu ouvi ontem uma frase mais ou menos assim, as oportunidades vão surgir se eu estiver preparado, né? Aí vai surgir muitas oportunidades. E eu espero que surjam muitas para você, ok? Então, já chamo você para as práticas, faz o momento exercite, faz aí as práticas dessa aula, me manda aí os envios, que é para eu poder verificar aí se vocês estão conseguindo captar o máximo possível dessas nossas aulas, ok? Eu vou ficando por aqui, mas eu estou aguardando os envios dessas práticas, ok? Tchau, tchau!